propor demandas, temas aí que devem ser debatidos dentro, né, dessa área de administração, que é uma área crucial, né, fundamental para todos nós, e muitas vezes de difícil entendimento, talvez, para a maioria da comunidade, que gostaria até de conhecer mais. Então, eu entendo que, entre todas essas funções, para aqueles que estão envolvidos diretamente, é um fórum de muito intercâmbio, de conhecimento, de diálogo, mas também para quem está de fora e que gostaria de se inteirar, de conhecer, também é um momento de transparência, de compartilhamento, de contribuição, né? Então, eu vejo que é um caminho, né, e hoje nós falamos em gestão integrada, eu penso que esses fóruns, eles têm bastante pertinentes, né, bastante envolvidos dentro dessa nossa proposta, dessa temática de gestão transparente e integrada. Então, nossa, ai que saudade, oi! Né, então, é muito bom rever os amigos, né? Bem, então, eu quero parabenizar por essa iniciativa a todos, né, de estarem aqui, esse fórum, 92 pessoas, né, pensa bem, dá muito ibope, né, dá mais ibope que o Conselho Superior, impressionante, né, muito mais, deve ser muito mais legal, né, imagina. Não, mas assim, mas eu tenho certeza que são assuntos de profundo interesse, né, e daí por isso esse grande interesse e participação. Então, eu desejo a todos que realizem, né, e ultrapassem todos esses objetivos que a gente sabe que estão embutidos dentro da criação desses fóruns. Então, quero parabenizar, né, a PROAD, na pessoa do professor Minel, aí à frente, né, dessa equipe, mas a gente sabe que é uma equipe extremamente integrada, participativa, né, junto aí com todas as equipes administrativas dos campi, que estão com essa grande disposição de intercambiar, de propor, de discutir, né, é isso que nós queremos, é para isso que nós estamos juntos aqui, e eu desejo aí uma excelente tarde de trabalho para todos. Muito obrigada, professor Minel, pela oportunidade de presenciar esse momento tão importante aí da gestão. Muito obrigada. Débora, muito obrigado. Acho que eu é quem tem que agradecer, né, toda a sua presença aqui e a confiança que foi depositada desde o convite, à medida que a gente vai desenvolvendo o trabalho, de tentar realmente implantar aquilo, né, que foi proposto, né, no plano de gestão, né, e uma das medidas foi essa, a ideia de criar os fóruns, né, de discussão, e o desenho na PROAD nós caminhamos nesse sentido, que é trabalhar pela dinâmica do setor. Então, primeiro eu quero te agradecer aqui, explicitamente, né, e dizer que eu acredito, assim, acho que esse cumprimento que você faz da PROAD é toda a equipe que foi envolvida, que é todo o grupo que foi envolvido na preparação, no planejamento, no sentido de que o pessoal procurou também digerir um pouco, né, a dinâmica dos fóruns, né, entender a proposta, diferenciar ele de treinamento, né, acho que o pessoal depois, se quiser relatar isso, eu vou deixar aqui no final, eles fiquem à vontade, né, que é um espaço realmente que a gente pretende que haja tudo isso aí que você colocou. E eu vou pedir a compreensão de vocês, que eu vou abrir uma apresentação para colocar em 4 telas que eu organizei, só para criar um visual e direcionar a fala, no sentido de que a gente tenha, assim, uma visualização enquanto eu vou fazer algumas colocações aqui para vocês. Só confirma aí para mim, Débora, a tela ok? Agora ficou certinho, agora está perfeito. Beleza, eu mudei aqui a configuração. Bom, primeiro, a primeira tela, inclusive, vai junto aí o agradecimento que eu quero fazer à equipe de comunicação, por meio do nosso colega professor Jackson, né, que está na diretoria de comunicação, que nós fizemos um pedido para desenvolver uma identidade visual dos fóruns setoriais, né, para criar uma referência tanto da dinâmica da corretoria como um todo, dos fóruns, mas de cada setor que tem na corretoria. Hoje aí vocês estão vendo 11 setores, né, cada um com suas peculiaridades, né,
suas equipes, mas ao mesmo tempo dentro de um contexto do todo da Pró-Reitoria de Administração. Então, achei muito feliz esse trabalho da equipe de comunicação, que conseguiu apresentar, trazer para a gente essa proposta. Depois, isso foi apresentado às equipes. Algumas equipes sugeriram ajustes na simbologia e a comunicação atendeu prontamente, tá? Então, realmente, eu quero registrar esse agradecimento à equipe de comunicação. Novamente, a questão de agradecer às equipes que se envolveram no processo de construção do fórum, né? Nós não chegamos com a proposta pronta, fechada, foi colocada a ideia, depois foi colocado mais umas diretrizes e no meio do processo a gente foi ajustando em conjunto. Então, isso ficou bem interessante também, tá? Outro ponto a gente destacar agora aqui, só para nortear, o primeiro aspecto, realmente, o fórum ele não é uma coisa isolada, né, aqui no contexto da PROAD, ele é uma coisa integrante que vem do plano de gestão da reitora, né, que foi apresentado aí durante o período de campanha. Depois nós trouxemos isso para o plano de ação da PROAD, então ela é uma ação que a gente tem explicitamente integrada no nosso plano de ação, e ela está vinculada ao PDI, então há uma amarração dessa ação, né, de maneira que ela tem toda uma estrutura, uma concepção e um nexo em todo o caminhamento. O grande eixo desse trabalho é a gente conseguir que haja um pouco assim, de discussão e compartilhamento entre os servidores e entre os setores, né? Que a gente tenha, por exemplo, as boas práticas que acontecem em um campus, elas sejam socializadas, às vezes a apresentação de ideias ou soluções, que às vezes eu percebi muito na hora que eu comecei a trabalhar na PROAD, na discussão com os campi, na reunião que a gente faz com os diretores gerais, os diretores de administração e coordenadores gerais de administração, percebemos muito assim, às vezes, que um está com uma situação, tem um problema, o outro teve uma ideia, já teve a solução para aquilo. Então, isso foi mostrando que, assim como essas reuniões da PROAD com os campi foram muito produtivas nesse sentido, né, nós entendemos que a ideia dos fóruns também vai proporcionar essa riqueza de vista de troca, né, de experiências, de ideias, e tirar encaminhamentos de forma compartilhada. Porque apesar da gente estar numa realidade multicamp, né, nós somos de IFTM como um todo. Então não faz sentido, às vezes, uma situação caminhar de uma forma numa unidade, de outra forma noutra, e não ter uma relação direta. Então, nós discutimos isso nas reuniões da PROAD com os campos e estamos trazendo isso para a concepção dos fóruns, para que haja um encaminhamento, e esse encaminhamento ele seja feito de forma colaborativa, não é uma unidade, não é a reitoria definindo e os campos executando, não. São as equipes do Instituto como um todo, discutindo, trazendo seus diagnósticos, dialogando e propondo as soluções do que vai ser feito naquele setor. E com isso, só para explicitar bem o objetivo aqui, do que a gente tem com os fóruns setoriais, nós temos aí a questão de que seja criado, né, um espaço onde haja discussão, compartilhamento de procedimentos, instrumentos e as deliberações, né, desses setores. Isso é importante também. O fórum, né, tem por sua característica, por sua natureza, né, um espaço onde você traz um tema, traz uma pauta, as pessoas envolvidas discutem e deliberam e tiram os encaminhamentos, de maneira que a gente leve isso para a instituição como um todo. É claro que isso se desdobra em outros objetivos, né, mais assim, de natureza específica, né, onde ele também vai contribuir nesse sentido, ou seja, as pessoas trazerem suas dificuldades, suas experiências, um espaço de integração. Então, nós temos muitas vezes as pessoas, eu lembro nos comentários, onde os colegas falavam assim que ficava falando às vezes pelo e-mail, às vezes pelo telefone, mas não se via, não se encontrava. Então, agora, com a tecnologia, a gente se vê, na eventualidade de termos a possibilidade de fazer uma atividade presencial, as pessoas terem um contato mais direto também, né? E além da integração entre as pessoas, os servidores, mas também integração entre os setores. Nós percebemos que algumas atividades demandam a interação entre setores, igual alguns fóruns serão depois propostos de maneira integrada, porque às vezes você tem uma temática, tem uma situação que requer que profissionais, servidores de setores distintos discutam em conjunto para realmente encontrar uma forma melhor de trabalhar com aquele tema. E um grande espaço de sugestão, né, que serão os fóruns,
para que coisas novas, as melhorias venham a ser apresentadas para a instituição como um todo. Além disso, também é um espaço onde a gente identifica, né, a necessidade de treinamento, de aprimoramento, seja de sistemas, controles internos, e assim por diante, tá? E para iniciar esses trabalhos, né, nós temos aqui, vou tentar tirar, não sei se essa barra está atrapalhando a leitura do outro. Nós já temos aí, ó, uma programação, trouxemos aqui apenas do primeiro fórum que cada setor já foi organizando, né, onde para dar uma demonstração para vocês aí dos temas que já estão previstos na primeira rodada. Então, iniciando aí dia 29 de junho, né, com a engenharia, depois já uma sequência de temas, procurei trazer apenas o primeiro de cada setor. E logo nesse primeiro, eu vou tomar a liberdade aqui de dar um exemplo como que é interessante, uma coisa que a Débora apontou aí na abertura, que a gente entenda que esses espaços, esses fóruns, apesar deles terem às vezes um tema, uma temática bem direcionada, ter um público-alvo mais direto daqueles servidores que atuam naquelas áreas, mas ele é um espaço aberto de participação de outros servidores, porque muitas vezes nós temos outros colegas, às vezes por afinidade, ou porque trabalha no ensino com aquilo, ou trabalha na pesquisa com aquilo, que ele de repente possa trabalhar, estar presente, participar desse momento e contribuir também. E até toma liberdade no exemplo, aí logo no primeiro da engenharia, né, que é de um colega de trabalho lá, o professor Narraz, do campus de Ituiutaba, onde ele é professor de matemática, mas como tem a formação na engenharia civil, então eu presenciei ele atuando na fiscalização de obras, né. Então mostra que a gente precisa desse espaço realmente ser aberto a outros servidores, não só às vezes aquele que está lotado no setor especificamente. Além, como eu reforço a questão do processo de integração entre os setores, para que a gente tenha uma visão mais abrangente de uma determinada situação. Então, esses aí já são os primeiros, então quem está assistindo que possa já colocar na pauta, se não for a pessoa do setor, claro, quem é do setor já tem essa programação, né? De maneira que possa, então, agendar aí e, de repente, participar da discussão que cada setor vai desencadear, ok? Além disso, deixa eu só encerrar aqui. Além disso, é importante a gente entender que todo esse processo, né, envolve um trabalho natural de aprimoramento. Então, nós trabalhamos essa proposta com as equipes aqui da PROAD e nos encaminhamentos de discutirem com os setores. Eu tive a oportunidade de acompanhar um pouco de discussão aqui, claro, da PROAD, mas lembro um dia que eu entrei no link, né, de uma reunião que estava acontecendo, acho que era o pessoal da contabilidade e finanças, né, e depois acho que a Débora vai lembrar que eu mandei uma mensagem para ela na mesma hora, de como foi gratificante, naquele momento que eu entrei, assim, que estava o link no e-mail, eu entrei meio assim de curioso, e foi gratificante ver de repente aquele grupo, acho que umas 30 pessoas, discutindo em conjunto, tratando uma temática em conjunto, né, pensando numa solução em conjunto, numa forma de trabalhar colaborativa, de uma linha de ação. Então, acho que eu acredito muito nessa proposta. Eu acho que ela vai trazer bons frutos para o funcionamento como um todo da administração do IFPM e dizer que a gente está sempre aberto realmente a sugestões, seja dos colegas dos setores, dos colegas que não são dos setores, mas que sentem na ponta, né? Lá na ponta tem o efeito do processo de administração como um todo, de maneira que estejam à vontade sempre para enviar alguma sugestão, um questionamento, uma crítica, que a gente está aberto a aprimorar, ok? Bom, de início, assim, de primeiro momento, é isso que eu queria colocar para todos, e conforme a gente colocou na programação, a gente agora abre espaço para os colegas da gestão, colegas servidores, que queiram fazer alguma pergunta, um comentário, ou, vamos dizer assim, uma fala. A fala está franqueada aos colegas aí que, por exemplo, vivenciaram o processo de elaboração, né, da preparação dos fóruns, se quiserem também fazer um depoimento para que os demais entendam, quem não participou diretamente, eu acredito que é um aspecto positivo. Então, eu agradeço já nesse momento e abro aí a fala para os demais que tiverem
interesse em fazer o seu comentário ou intervenção. Pessoal, boa tarde, tudo bem? Ok. Minel, posso? Opa, claro, Larissa, ok. Então tá, gente. Primeiramente eu quero parabenizar, né, por esse projeto. É algo inédito para a gente, né, e diferente, inédito, diferente, e vejo assim que ele vai permitir integrar todos esses setores. Hoje a gente não tem muito conhecimento do que se passa na casinha do outro, numa outra PROAGE, numa outra pró-reitoria, perdão, no campus em si, né? Então, a gente vai conseguir vivenciar. E eu digo isso, até o professor brincou comigo esse tempo atrás, né? Nós estávamos com uma reunião com a professora Débora, e de repente ele virou assim, Larissa, vamos chamar o pessoal do NAPNE para acompanhar. Eu digo, gente, quem é o NAPNE? Para que serve? Então, a gente não tem tanto conhecimento, ou não é o desejável conhecimento que a gente deveria ter da estrutura do IF, né? Então, eu vejo que vai ser muito engrandecedor esse projeto. Nesse sentido, eu queria falar um pouco sobre o setor de engenharia e a questão do fórum de engenharia, como ele foi pensado, nessa questão de integrar, eu digo, desde a comunidade, o aluno, a parte acadêmica, até a esfera toda, até chegar na Débora, passar por um ciclo. Na realidade, eu vejo como sendo uma atividade cíclica mesmo. Se a gente parar para pensar na engenharia, a minha equipe, né, a gente tudo começa no aluno. O aluno ele precisa de uma sala de aula, um laboratório, um refeitório. E daí, como chegar nisso? Então, começa a parte de planejamento. Olha, observe que a gente não está na engenharia, a gente está no planejamento, que vai envolver toda a busca de recurso, né? E depois chega essa solicitação para a engenharia, que daí vai trabalhar, sim, com a parte dos estudos técnicos preliminares, junto com o pessoal do planejamento da Prodin, né? Feito isso, o projeto estando pronto, tudo correto, a gente passa para a parte de contratação, a licitação. Então, vejam só, começamos no aluno, estamos na licitação, passamos para a contratação, voltamos para a execução. E nesse passar, observe que já passou pelo financeiro, contabilidade, todos os demais setores. E nessa sequência, quando nós damos início à execução da obra, a parte de fiscalização, tem N setores que vão ser envolvidos. Até a questão do NAP, né? Tem que acompanhar a acessibilidade para promover igualdade à comunidade, ao aluno. Entregue a obra, vem a parte de documentação. Aí o setor de contabilidade nos auxilia com relação a isso. Sem contar as medições, que o financeiro está acompanhando também, né? Vamos lá, entregue a obra, tenho que programar a manutenção da obra, tem a manutenção preventiva, corretiva, vai envolver, então, a questão pessoal da prefeitura, né? Não só a nível de reitoria, como a nível dos campos também. E é um ciclo, né? Que tudo visa quem? Ao aluno, à comunidade acadêmica. E, nesse sentido, eu percebo o seguinte, essa integração, muitas vezes a gente não consegue... acho que a gente não havia parado para pensar nessa questão, quanto é integrado um setor com o outro. Então, não fica só na fiscalização, só no projeto de engenharia. Igual o professor Minel falou, a questão de eu ter um outro servidor designado, que não seja técnico, ele tem que ter o conhecimento de quais são as etapas de contratação, a etapa da fiscalização. Então, tudo isso eu vejo de maneira integrada, né? Um setor dando suporte ao outro. Então, é um ciclo. Nesse sentido, a nossa equipe de engenharia, ela vai trabalhar com 10 fóruns setoriais, né? O primeiro que começa na segunda-feira, que é o público-alvo mais técnico mesmo, mas eu já até encaminhei o e-mail aos diretores, permitindo, caso outros servidores tenham vontade, se interessem em participar, é aberto, e eu até sugiro que isso seja feito, porque tem alguns campos nossos que não tem engenheiro, então, e como a gente está a uma distância também, a reitoria, por exemplo, caso de Campinas Verde, Patos de Minas, seria interessante que alguém do campus participasse
para verificar o quão complexo é esse processo de fiscalização de obra. Então, eu estendo o convite aos demais, né, que queiram participar disso aí. E toda a temática desses 10 fóruns, eles foram pensados junto com a equipe, nos engenheiros do campo, pensando sempre em compartilhar, socializar todas as experiências que nós já tivemos durante a fiscalização, a elaboração de projetos. E, além disso, o ponto forte, acho que o objetivo final desse fórum é verificar qual é o gargalo que nós temos agora e tentar sanar todos esses problemas, todos esses gargalos, para que a gente consiga ter um ciclo perfeito, que a gente consiga entregar uma obra em perfeito funcionamento que possa atender tanto os servidores quanto a comunidade acadêmica. Tá? Então, os nossos fóruns, eles vão trabalhar com essa questão da fiscalização, a questão de acessibilidade, a questão de eficiência energética, que essa questão dos painéis fotovoltaicos que nós estamos instalando em alguns cantos, já temos instalados aí na reitoria, uma energia limpa, né, vai promover a redução de despesa com relação às contas de energia elétrica. Temos também a questão da prevenção e combate a incêndio. Como é de conhecimento, a cada 5 anos nós temos que renovar o alvará de corpo de bombeiro das edificações. Então, ele já foge essa questão um pouco da esfera da engenharia e entra no controle do campus da prefeitura mesmo, referente tanto à documentação de APCD, quanto a documento de alvará e essa questão de ABITS. E vamos falar também um pouquinho da demanda ambiental. Hoje nós temos alguns campos com problemas ambientais que a gente precisa regularizar, então a gente vai focar nesses gargalos. E eu acho que com isso, trabalhando acessibilidade, eficiência energética, prevenção e combate a incêndio, nós vamos conseguir fazer o nosso círculo ficar mais redondo nesse sentido, né? Até um pouco pleonasmo, mas seria isso. Então, é a experiência que eu quis socializar com vocês. E é isso. Dia 29, primeiro fórum de engenharia, todos convidados, às 9 horas. Já encaminhei o link, mas se precisarem de qualquer informação, podem me solicitar. É isso, pessoal. Obrigada, tá? Obrigado, Larissa. Bom, mais alguém quer manifestar? Ou alguma pergunta? Oi, Célia, por favor. Oi, pessoal, boa tarde. Tá me ouvindo? Normal? Então, uma experiência nova, né? Acho que nós estamos com grandes desafios nesse ano, e esse também é um, e foi de início, complicado, né? Eu confesso que tanto eu quanto a equipe tivemos uma certa dificuldade de chegar num ponto, né, comum na questão da apresentação desses fóruns, do entendimento dele, e também de toda a equipe, justamente na separação dessa forma de treinamento, de curso, de temas que nós conseguimos trabalhar e temas que não conseguimos, só com a força do pessoal da própria unidade, né? Mas, assim, está sendo desafiador e interessante. Como o Humberto disse, nós fizemos uma reunião e tivemos uma participação de 30 pessoas nossa reunião preparatória, né? E as respostas, né, nós fizemos um trabalho num formulário, que o nosso colega Fernando até fez a gentileza de fazer para a gente, e nesse formulário o pessoal colocou muita demanda, e, né, não vai ser possível trabalhar todos os temas, né, com o espaço, com o tempo que a gente tem, mas isso também já vai deflagrar outras ações, como reuniões, rodas de conversa, treinamentos, né, possibilidade de capacitação externa também. Então, foi assim, bem interessante, e eu acho que o pessoal está muito interessado, vai contribuir bastante, né? Nossos fóruns são muito técnicos, realmente, embora tenhamos integração entre a equipe, a gente reforçou isso, nós já trabalhamos muito ali no dia a dia, no momento, na hora do problema, né? Principalmente no e-mail, no telefone, no talk, e agora com as reuniões web. Mas esses fóruns vão trazer uma nova perspectiva, uma nova forma de trabalho, né? E a gente viu pelos temas que nós apresentamos que vai ser possível, inclusive, buscar realmente as melhorias nessa forma de trabalho que nós temos, né? Eu acho que isso vai ser um grande ganho
para todos. Reforçando só o que a Larissa falou, para quem participa dos nossos eventos, principalmente reuniões de encerramento, a gente sempre tem esse foco. Embora a gente não apareça muito, a nossa equipe não apareça muito, né? E a PROAD talvez apareça um pouco menos, mas todas as ações são voltadas em benefício do aluno, que esse é o nosso objetivo dentro da unidade, né? E sem o trabalho também da equipe, seja a reitoria ou campus, né, também a gente não consegue fechar nada, né? Não fechamos licitações, não fechamos compras, não fechamos nada. Então, é esse trabalho conjunto integrado que faz realmente o FTM andar. E agradeço a participação, o desafio proposto, e espero que a gente cresça bastante com essa situação. Mais obrigada, a equipe está em peso aí na reunião, assim como esteve na preparatória, né? Inclusive tivemos até diretores gerais interessados, foi muito bom. E embora os nossos temas sejam muito técnicos, né? Está aberto àqueles que vierem conhecer e de repente quiser compor a equipe, ótimo, muito bom. Sejam bem-vindos. Obrigada. Obrigado, Célia. Boa tarde. Sim, eu volto. Walter, boa tarde, pessoal. Prazer estar falando com todos aí, 107 pessoas reunidas. Realmente é uma posição de muito orgulho, né, de saber de tamanho interesse dentro da nossa administração aí. Eu venho aí me apresentar, né, como colaborador aí da PROAD, com infraestrutura, aquisições e contratações, indicar os nossos fóruns aí também de contratos, licitações, vão ocorrer no dia 4 de agosto, né, de contratos no dia 6 de agosto. A gente já tem iniciado alguns trabalhos, né, de contratos com o pessoal da fiscalização, tem encontrado muitos de vocês aí nos nossos encontros online, né, para fiscais de contrato. Agora vamos ter um aprofundamento técnico das equipes. E assim, Minel, eu faço bastante reforço das palavras da Célia e da Larissa, e muito importante também consagrar, né, a participação dos campi. Nós aqui da reitoria precisamos, né, de ter essa presença dos servidores dos campi, ter a presença e que os diretores gerais façam sempre esse reforço, né, para não só a gente lançar o projeto, mas que o projeto precisa de ter andamento, precisa de ter solidez aí com a participação de todos. Então, os campos estando presentes, os servidores interessados, que será o sucesso disso, tá? Não vai depender da gente, eu tenho certeza que todos que vão ministrar, eles estão capacitados, estão calejados sobre os assuntos, né? Então, é com os servidores dos campi que será o grande sucesso desse projeto. Sem a participação de vocês, nada vai servir. Nós temos aqui a disponibilidade, construir materiais, dar a oportunidade, né? Precisamos sempre da participação dos servidores dos campos. Uma boa tarde a todos, obrigado pela palavra. Obrigado, Walter. Mais alguém? Eu gostaria de dar um depoimento rapidinho, né? Eu, como diretor-geral, né, de campus, já vindo de uma gestão anterior, vocês não sabem a importância desses fóruns para a administração, né? E também vocês não sabem, assim, a gente tinha uma ferramenta na mão, uma ferramenta tecnológica, e não utilizávamos, né? Porque é o seguinte, cria-se regulamentos, instruções normativas, coloca lá no site, não se discute, né? Assim, essa experiência, essa troca de experiência é muito enriquecedora para a gente melhorar os nossos processos administrativos. E começamos, né, Minel, com a questão da utilização dos recursos da alimentação escolar, né? Foi uma troca riquíssima de experiências para que todos possamos utilizar uma mesma metodologia de trabalho e que seja mais eficiente e eficaz. Ou seja, então aqui eu quero dar os parabéns para a iniciativa, espero o engajamento de todos os servidores da administração, porque realmente isso vai contribuir para um crescimento bem sólido da nossa instituição. Era isso que eu queria falar. Obrigado, Ronaldo. Realmente acho que isso aí é importantíssimo, né, para o aprimoramento da gestão. Muito obrigado. Júlio? Boa tarde. Está ouvindo? Bem? Sim. Eu queria agradecer e realmente, como os colegas já disseram, é um desafio, né? E essa GML está aberta com toda a minha equipe, protocolo, almoxarifado, patrimônio, transporte, a prefeitura, e é um desafio, né, com pandemia, conseguir reunir, engajar as ideias,
de ser pro pessoal, assim, que estamos abertos mesmo para perderem a timidez, né? Porque o pessoal ficou meio tímido nas reuniões, que fiquem à vontade, não tem pergunta idiota, né? Às vezes o pessoal, como trocou, assim, algumas coordenações, o pessoal está chegando agora, às vezes fica tímido de fazer alguma pergunta ou não, não sabemos tudo, o que a gente não souber, a gente vai correr atrás. Temos grandes desafios agora, né? Tem com CIADES, na área de transporte. Então, assim, vai ser bem interessante essa participação de todo mundo, almoxarifado virtual, redução de WASG. Então, vai ser os fóruns, junto com uma pandemia, vai ser um desafio muito grande para 2020 e 2021. E agradecer minha equipe também pelo engajamento e convidamos também a participação de todos. Muito obrigado. Obrigado, Júlio. Bom, Minel, oi, Lucas. posso dar uma palavrinha também? Opa, diga aí, beleza. Não, na verdade é só parabenizar a professora Débora, o professor Minel pela iniciativa, que eu acho que ela é muito válida, né, nesse momento de mudança, digamos assim, né, que nós estamos em constante mudança, mas esse momento específico é um momento ainda mais intenso de mudança, e a intenção dessas reuniões nossas, né, digamos assim, é parar a nossa rotina, né, nem que seja por um momento ali, para que a gente possa repensar esses procedimentos, né? E isso eu acredito sim que vai engrandecer os nossos processos, vai melhorar, vai agilizar alguns pontos e, claro, vão acertar eventuais arestas que nós tenhamos ali nesses procedimentos. Então, no mais é isso, e eu vou passar a palavra para não atrasar muito a reunião. Muito obrigado. Obrigado, Lucas. O Tiago tinha ligado o som dele, é isso? Isso, tá me ouvindo? Sim, Tiago, à vontade. Tá, joia, obrigado. Boa tarde a todos. Eu sou o Tiago, estou à frente da coordenação de licitações e compras da reitoria, né? Agradeço a minha equipe que está presente em peso aqui no fórum. O pessoal também dos campi que estão presentes também, das outras licitações. Então, é um setor que a rotina não é tão fácil, não é tão simples, a gente lida diariamente com diversas leis, decretos, portarias, instruções normativas, né? A nossa ideia inicial para estar startando esse fórum da parte de licitações foi justamente englobar isso, essa questão do momento que nós estamos vivendo atualmente da pandemia, que devido a ela alterou inúmeras legislações federais que impactam diretamente no nosso trabalho, né? Então a gente troca essa ideia com os outros colegas dos outros setores de licitações, né, dos campi, para a gente tentar chegar, né, naquela rotina comum, no consenso, debater ideias, trocar experiências, jogar na mesa as dificuldades do dia a dia do setor, né, e a gente traçar, né, umas determinadas metodologias que possam resultar num trabalho mais fácil, por assim dizer, no dia a dia, né? Então, assim, eu agradeço pela iniciativa, pela oportunidade, a professora Débora, o professor Minel, a todos que estão presentes, né? E nosso intuito vai ser colaborar, debater as dificuldades para a gente procurar caminhos alternativos, fáceis, de melhorar a contratação pública no IFTM, né, e de melhorar também o trabalho de todos os colegas desse setor de licitações e, indiretamente, os outros colegas que trabalham também nas demais áreas, porque como o pessoal citou inicialmente, a Larissa, o Walter, o professor Minel também, os demais colegas, esse é um trabalho multidisciplinar, né, integrado, então não adianta a gente pensar apenas em um único setor. Tudo que a gente faz vai impactar diretamente em outros setores, né, na rotina também dos outros setores. E todos nós somos interdependentes. Então, para um processo realmente ter todo o sucesso possível, né, passa justamente em todas essas áreas, em todas as mãos do IFTM, para que possamos realmente atingir o objetivo final, que é justamente propiciar ao aluno um lugar mais saudável, né, um lugar tranquilo, que melhore o aprendizado, né, e também a vista da nossa instituição. Obrigado. Obrigado, Thiago. Bom, palavra aí aberta, caso alguém queira fazer algum comentário, alguma pergunta, né, também, né? Minel, Sugestão, sim? eu gostaria de fazer um comentário. Ô, Raquel, fica à vontade. Eu trabalhei com o Ronaldo, né, trabalhei em Paracatu, trabalhei lá há muito tempo,
é um campus que mora no meu coração. Aliás, meu coração tem que ficar muito grande, porque foi Paracatu, foi a reitoria, e agora o campus Uberlândia Centro. E aí, na reitoria, eu tive a oportunidade de conhecer os meninos e de ter apoio, né, deles em muitos momentos mesmo, sempre como uma pessoa que gosta de aprender, então pergunto muito. E eu acho que isso tudo é essencial para a gente. Eu estou trocando de setor, e trocar de setor em plena pandemia, ele dificulta muito o aprendizado. E saber que a gente tem acesso a essas informações, sabe? Acesso ao Thiago, acesso à Paula. O Walter fez um treinamento para a gente esses dias, e eu falei tanto do Júlio e do Gabriel, que ele ainda falou assim, não, nós vamos tentar ir aos campos e fazer um treinamento mais próximo. Mas sabe o que eu acho que, como bancária, né, que eu vim de banco por muitos anos, o Lucas também veio, e que eu sinto falta no IFTM, eu acho que são coisas que a gente precisa muito conversar a respeito, para padronizar os processos, padronizar a nossa imagem, padronizar a informação que a gente leva para fora do IFTM. Eu acho que essa padronização é uma forma muito grande de deixar a nossa marca na sociedade, e seja nos contratos, seja nas licitações, seja no nosso dia a dia mesmo, enquanto administração. Quanto mais eu tiver formulário, tudo padronizado, todo um caminho, fica mais fácil quando eu vou questionar, fica mais fácil quando eu vou buscar soluções, sabe? E agradecer vocês a essas oportunidades e aos meninos aí da reitoria que tanto têm me apoiado nessa trajetória até aqui. Obrigada. Obrigado, Raquel. E a aposta é essa mesmo, né? Que os fóruns contribuam muito com essa coisa conjunta, compartilhada, né? Ou seja, se é um procedimento, que ele é aquele procedimento do IFTM como um todo, tá? Bom, mais alguém? A palavra está aberta ainda. Bom, se ninguém mais quiser falar, eu vou só aproveitar aí algumas coisas que pontuaram, que eu acho que é importante reforçar, é a questão da liberdade, né, da pessoa expressar, de dar a sua opinião, fazer a sua pergunta. É importante isso que foi colocado aí anteriormente, dos colegas, quando estiverem participando, né, nos fóruns, terem muita tranquilidade, né, de colocar suas ideias, suas sugestões, seus questionamentos. E um outro ponto também importante, né, na questão dos fóruns, de criar essa sistemática, é uma coisa que eu vinha conversando muito com o pessoal aqui da equipe aqui, é que a gente vinha funcionando, às vezes, de uma forma muito reativa, né? Ok, Débora? A gente vinha funcionando de uma forma muito reativa, ou seja, as coisas vinham e a gente reagindo. Eu digo, não, a gente precisa, às vezes, antecipar. E a ideia dos fóruns é que eles contribuam com essa questão do planejamento, né? Para que a gente possa se antecipar, às vezes, aos problemas que estão vindo, ou já enxergue soluções antes da coisa estar chegando e a gente está reagindo. Eu acho que dá uma tranquilidade maior para a gestão, os procedimentos ganham mais consistência, as decisões são melhor estruturadas, principalmente quando são decisões que a gente toma a partir de um trabalho multicampo. Ok? Queria destacar esses dois pontos. Débora, por gentileza, então, porque se ninguém mais tiver, após sua fala, a gente faz um encerramento. Obrigada, Binel. Bom, de tudo que eu ouvi, né, eu fico extremamente tranquila, né, de saber desse foco de todos nós, né, quando pensamos em instituição de ensino, somos, né, esse foco, como a Larissa colocou lá no início da sua fala, onde surgem as demandas da nossa atividade e trabalhamos de forma integrada, né, para realizar isso da melhor qualidade. Vejo que nós temos essas grandes preocupações, e foram todas levantadas aqui, né, que é a nossa, entre tudo que fazemos, mas também algumas nas áreas dessa nossa necessidade de adequação ambiental, de acessibilidade, né, de segurança. Então, tudo isso passa, né, profundamente aí
por esse setor, né, ao qual vocês, muitos estão à frente, né, vocês estão à frente, conduzindo, e também uma questão que foi trazida aqui, que eu acho que esses fóruns têm muito a contribuir, né, tanto nesses pontos, quanto esse último ponto que a Raquel trouxe, Minel. Isso tem me preocupado muito, e falo aqui agora, nesses quase 6 meses que estou aqui na reitoria, trabalhando com todos os campi, né, eu recebo materiais e documentos, de todos, com certeza, né, e eu vejo essa questão, me surpreendeu muito essa diferença, porque eu vejo que, é claro que os campos têm sua autonomia, têm suas necessidades específicas, né? Mas, ao mesmo tempo, nós somos uma única instituição, principalmente quando falamos para o exterior, digamos assim, né? Para além dos nossos limites, né? Nós somos IFTM, né? E eu vejo uma grande diversidade. Talvez porque muitos aí, né, a gente batalha com o objetivo de encontrar o caminho, né, de aprender, tateando as pedras aí. Claro que todos se realizam, e é isso que eu acho interessante, que é o bom, né? Graças a Deus, as coisas acontecem, né, mas cada um tem achado a sua forma, e o que eu penso é que nos fóruns, nesse trabalho em conjunto, nesse trabalho integrado, nessa discussão, eu tenho certeza que a gente vai convergir para as melhores soluções, que aí a gente vai conseguir, então, chegar mais do que uma padronização, né? Eu vejo que é a construção do processo. Isso eu ouvi em alguns momentos, eu achei muito interessante que, quando a gente participa da construção do processo, a gente entende esse processo, a gente contribui para o processo, a gente quer participar desse processo, né? Então, eu penso que o fórum, ele está propiciando isso. Então, eu vejo que aquilo que a gente precisa construir, né, é do nosso conhecimento, nós já sabemos aonde nós queremos chegar, mas aqui, nesses fóruns, eu tenho certeza que nós vamos encontrar, então, os melhores caminhos, né? Então, é isso que eu queria dizer, né, que a gente tenha todas essas prioridades, a gente sabe da grande importância, né, que nós temos aí que estar juntos, né, na construção desse trabalho, né, e, novamente, desejar aí muitos frutos dos fóruns. Obrigada, gente. Débora, obrigado aí pelas palavras. Tá? Acho que esse é o caminho, né? Acho que o trabalho colaborativo vem demonstrando isso. Sempre que a gente tem trabalhado no DICAMP, as soluções têm sido melhores, melhor estruturadas, mais consistentes. E aí, realmente, é uma linha de resgatar e trabalhar mais forte a questão do planejamento e ter essa linha institucional. Bom, então, acho que, como mais ninguém pediu aqui a palavra, né? Eu creio que a gente pode ir encerrando esse momento de hoje, é um momento inicial, para que haja esse compartilhamento de toda a proposta, de como que se chegou até esse momento. E vamos agora aí para, vamos dizer assim, o início realmente das ações, né, que a partir de segunda-feira iniciam. E aí, realmente, eu queria agradecer os cumprimentos aí dos colegas que manifestaram no chat. E a pergunta, acho que da Roberta, né, se vai ser possível, assim, a ideia é como é o fórum ser aberto. Então, à medida que for sendo realizado, o pessoal envia o convite, né, aberto aos demais. Tem um público-alvo direto, né, como vocês viram pelas falas, mas aberto a outros servidores que, pela sua atividade, sua formação, um setor que tem interface, participe, então, da discussão. Obrigado, meus diretores e colegas de gestão presentes, tá? E estamos aqui à disposição, né, aberto a sugestões, de maneira que a gente possa estar aprimorando os nossos procedimentos. Então, aí, uma boa tarde a todo mundo e muito obrigado a todos.